Começou a gravar a aula a partir de agora, tá? Tá fora o aula, é isso mesmo, a aula tá fora, tá um horror. O dia todo tá um problema. Para mim é um estresse. Aí eu vou botar os slides depois para vocês, tá? Então agora vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, professor. Me avisam aqui, tá? Beleza. O que aconteceu a aula passada que eu dei para o pessoal de compartilhar e dar problema, tá? Então, com o chat eu consigo visualizar visualizar os comentários de vocês, e tô com uma tela do lado, então se vocês enxergarem eu olhando para o lado, é porque os meus slides estão aqui, tá? Eu tô com outra tela, não vou ficar olhando para a câmera, então eu vou ficar olhando para o lado, porque os meus estão aqui, e se eu precisar eu faço qualquer anotação com o próprio mouse, tá? Mostrando para vocês. Hoje a ideia da aula é ser bem expositiva, tá? Conceitual, porque nós vamos ver conceitos, tipos de pavimento, vamos falar de todas as camadas, tá? E se der tempo, eu mostro fotos, se não, eu coloco as fotos no aula para vocês olharem, tá? A terminologia da área de pavimentação é bastante diferente do que a gente está acostumado em construção civil, certo? Então, a maneira de tratar, a gente está acostumado com construção civil. Então, uma rodovia é uma obra linear, que nem uma ferrovia, que nem um metrô. Então, são obras lineares, não são edificações onde tudo acontece lá, a fundação é tratada de um jeito, tem que estudar a fundação para colocar a estrutura da rodovia, da edificação, é um tipo de estudo. Na realidade, o que é o pavimento? O pavimento está sobre uma fundação, que é o terreno, que é o subleito, que a gente diz. Então, no momento que a gente está trabalhando com a pavimentação, nós temos que nos preocupar com a capacidade do terreno ao longo dessa obra linear, durante toda ela. Então, por isso que a gente faz sondagem, por isso que a gente faz os ensaios de CBR, SC, por isso que a gente tem que classificar o solo, né, aquilo que é o substrato, para a gente determinar qual é a capacidade que esse substrato tem. Quando a gente for falar de dimensionamento, vocês vão entender que a gente vai tem regras, as normas de projeto, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer essas sondagens, coletar este material, entender o horizonte desse material, ver qual é a capacidade a gente vai buscar entender quais são os tipos de pavimento. Então, qual é o objetivo que a gente tem aqui da pavimentação? É simples, né? Melhorar as condições de operação. Vocês sabem que, como eu comentei, acho que eu comentei na aula de rodovias, não foi, não sei, não foi de pavimentação. O transporte a gente considera como um mal, entre aspas. O que é isso? A gente considera, quando a gente compra alguma coisa, a gente diz um bem. Quanto mais coisas a gente quer, quanto mais a gente quer adquirir, mais, né, bens a gente quer. Carro, veículo, casa para morar, bens materiais, móveis e imóveis, né, tanto faz. Então a gente quer mais. O transporte, ao contrário, é um mal, porque a gente quer usar o menos possível. E onde é que se dá o transporte? Se dão nas vias
pode ser rodovia, ferrovia, aerovia, hidrovia. E aí, o transporte a gente quer usar o menos possível, porque tem custo. Então, se a gente está numa rodovia com problemas no pavimento, mal conservada, aumenta o teu custo de transporte e a gente deixa de ser competitivo. O Brasil só vai ser um país competitivo quando o sistema de transporte for realmente eficiente. E hoje a gente sabe que a maioria das nossas vias, das nossas mercadorias, são transportadas por rodovias e as nossas rodovias não estão adequadas, né? A gente só tem 12% da nossa malha rodoviária pavimentada. É muito pouco. Nós somos um país continental, né? Então, o que a gente visa com o pavimento? Com superfície regular, segurança para ter aderência, e ela tem que ser adequada para as distribuições dos esforços. Porque qual é o grande problema hoje nas nossas rodovias? Vocês devem saber que os caminhões transportam carga. E tudo quando a gente está trancando, a minha internet está ruim, é isso? Vocês querem que eu fale mais devagar? Olha, tem uma internet boa aqui, bem boa. Eu vou tentar abrir a porta, Às então, vezes só um dá uma pouquinho. falhada, professor, às vezes. Mas acho que está tranquilo, dá para entender. Eu vou procurar falar pausadamente, bem devagar, tá? E aí depois acho que no vídeo fica melhor, tá? Então, o grande problema do pavimento é que é a parte de cima, né? E aí ele tem que ser dimensionado para sustentar a carga que vai em cima. Quando a gente dimensiona para o eixo padrão, que é de 8,2 toneladas por eixo. E a gente sabe que no Brasil tem excesso de carga. E além do que, os governantes ainda criaram a lei da balança, ainda tem, pode não sei quantos por cento acima da lei da balança, e aí essa lei da balança não conversa com o dimensionamento dos pavimentos, ou seja, as nossas rodovias são dimensionadas para uma situação e os nossos usuários, principalmente os transportadores de carga, acabam excedendo, porque eles querem economizar no transporte. E aí nós não temos um sistema eficiente de balança. Então, muitas vezes, as deformações que vocês enxergam no pavimento, claro que é em função de falta de dinheiro para ter manutenção, e outras é porque há o excesso de carga. Eu diria assim, no que nós temos pesquisados, e pesquisamos algumas rodovias no Rio Grande do Sul, no caso da Freeway, no caso da BR-386, 30% dos caminhões trafegam com excesso. Vixe, não deu para entender? Não deu para entender nada, gente? Espera aí que eu vou fazer o seguinte, vocês me dão um minuto, eu vou abrir a porta para ver se melhora, tá? Só um pouquinho. Eu vou abrir a porta, a internet está ruim, internet. Vamos ver se vai melhorar, tá? Eu abri a porta para ver se o sinal melhora, tá? Bom, então, reduzir custos, né? A gente estava falando sobre a questão dos caminhões, do excesso de carga, então é um problema sempre. Se alguém tiver com o microfone ligado, eu peço que desligue, que dá ruído aqui, e aí pode atrapalhar os colegas, entendeu? Ó, tem Alfredo, se tu puder desligar o som, eu te agradeço. Só desabilita o teu microfone. Muito obrigada. Ótimo. Aí vocês, quando quiserem falar comigo, habilitem e desabilitem, fica mais fácil, tá? Bom, voltando para o slide aqui, então, melhora as condições operacionais e o pavimento também reduz os custos. Se eu tenho menos regularidade no pavimento, eu vou ter menos custo de manutenção, tanto da rodovia quanto nos veículos, certo?
Se eu tenho menos irregularidade, eu também vou ter menor tempo de viagem, né? Se eu tenho menos irregularidade, o consumo de combustível é menor. E tudo isso visa minimizar os custos, tá? Tanto de quem transporta, quanto de quem dá manutenção. Se eu dou manutenção preventiva na rodovia seguidamente, eu vou ter, né? O problema é que o governo não tem esse recurso. Infelizmente, a gente vê uma situação que no Brasil, uma preocupação com manutenção existe, mas não tem, a gente está com escassez de recursos, tá? Hoje a situação é esta. Então, percebam as fotos aqui, a condição dessa rodovia aqui, a condição disso aqui, principalmente no norte, no nordeste, principalmente no norte, a gente tem muita rodovia nesse estado, e aqui a gente vê rodovia pavimentada completamente deteriorada, cheia de remendo mal feito, condição do pavimento muito ruim, isso aqui dá problema, o custo de transporte é elevado. Claro que a gente gostaria que o cenário fosse o outro, mas ainda no Brasil nós temos uma questão bem ruim, tá? Deixa eu ver o que tá. Vocês estão entendendo? Bom, vamos lá. Continuando. Então, hoje nós vamos falar de terminologia e classificação de pavimentos, tá? Então, como vocês já devem ter escutado e percebido de algumas coisas que a gente viu até agora, o pavimento de rodoviário, ele se dá em camadas. Cada camada deve ser submetida a esforços compatíveis com a sua capacidade portante. E aí a fundação é aqui embaixo, ó. Isso aqui, vou botar a caneta. Isso aqui é que suporta tudo. Então, nós temos na rodovia, normalmente é o pneu que faz a pressão, e essas tensões, elas caminham desta forma. Então, o material mais nobre está em cima. Então, a nobreza das camadas vai de baixo para cima. Então, quanto mais alto, mais nobre é o material, mais caro é o material. E, consequentemente, essas camadas são mais delgadas, porque o custo é muito maior desse material que está aqui em cima. Vocês devem ter escutado já o pretinho mais amado do Brasil, que é o CBUQ, que é o revestimento asfáltico, né, o que a gente conhece mais, então conhecido como pretinho mais amado, porque é onde a expertise da maioria das empresas que trabalham na área da construção pesada domina a execução, tá? Então, por isso que ele é o mais amado. Ele é fácil de executar, todas as empresas dominam, desde as mais capacitadas até as pequenas, qualquer um consegue fazer pavimento com material asfáltico, tá? Então, o subleito é a fundação. Vocês sabem que quando a gente projeta uma casa, a fundação do terreno é pontual. Aqui, numa rodovia, por ser uma obra linear, a gente tem que se preocupar com o subleito ao longo de toda ela. Então, a gente tem que fazer sondagem ao longo de toda a rodovia. Normalmente, o espaçamento é de 100 em 100 metros que a gente trabalha, tá? Tem gente com o microfone ligado. Por favor, me ajudem, tá? Se vocês puderem desabilitar o microfone, eu agradeço. Beleza. E aí, a gente faz sondagens a cada 100 metros para conhecer como é que está essa fundação. A gente faz ensaios de SC, ou CBR, calcula o suporte, e com esse suporte, com a quantidade de veículos que passa aqui em cima, a gente consegue determinar as espessuras dessas camadas, uma vez escolhidos os materiais, né? Como é que a gente escolhe o material? Depende da região que a gente está, depende das fontes que são no lugar, a gente tem que conhecer o local para saber se eu vou poder usar brita, se eu vou usar rachão, se eu vou usar macadame, qual é a estrutura que eu vou projetar. Então, eu tenho o subleito, aí eu vou ter a regularização do subleito. O que é isso? Quando a gente escava, imagine uma estrada de terra, sem ela ser conformada. Fica tudo irregular, então eu preciso dar uma patrolada para fazer essa regularização. Uma vez feita a regularização, a outra camada que eu tenho é a chamada camada de reforço. Para que isso, Zélia? Bom, se eu tenho um subleito muito ruim, com baixa capacidade de suporte, eu tenho que botar uma estrutura acima
que ela consiga melhorar essa capacidade para eu não ter que usar estruturas tão espessas dos materiais nobres, que são os materiais de revestimento, base e subbase. Por isso que a gente coloca reforço. Reforço pode ser solo melhorado com cimento, pode ser areia asfalto, pode ser um monte de coisa, mas a gente dá um reforço para melhorar a capacidade de suporte do subleito. E depois nós temos aqui a subbase, a base e o revestimento, tá? Isso aqui é uma outra forma de apresentar a mesma estrutura, né? Subleito, reforço, subbase, base e revestimento. E percebam que o que faz a pressão são os pneus. Por isso que calibragem dos pneus é importante, né? Quanto que eles estão cheios, isso tudo interfere na condição do pavimento, como a rodovia vai se comportar do jeito que a gente trafega. Carro de passeio não é ele que danifica o pavimento. Quem danifica o pavimento é a água e são os veículos pesados, que normalmente os veículos pesados, eles estão com uma capacidade de suporte acima daquilo que a gente calculou. Esse é o maior problema, tá? Então, pavimentação é uma estrutura composta por camadas sobrepostas, uma por cima da outra, de materiais compactados. Todos esses materiais são compactados em diferentes etapas, e aí a gente faz a compactação, sem esquecer que no subleito aqui, ó, eu posso, se eu corto, eu só regularizo, mas eu posso ter aqui embaixo um aterro. Eu aterrei isso aqui, né? Eu estou aterrando, eu estou criando um substrato, e esse aterro, ele é feito em camadas. Isso vocês viram na disciplina de rodovias, certo? Vocês não chegaram a ver isso. Senão a gente pode retomar, não tem problema nenhum. Então, quando a gente faz os aterros, eles são compactados também em diferentes tipos de camada. Então, sempre há necessidade de compactação em todas as etapas. Não viu, Roberta? Mas então eu trago material sobre isso para vocês, tá? E para enriquecer o conhecimento. Então, quando a gente monta um aterro, porque uma rodovia é feita de cortes e aterros, e depois, em cima desse aterro, é que tem a estrutura do pavimento. E a estrutura do pavimento é composta por várias camadas. E um aterro, para se executar o aterro, eu não posso simplesmente pegar e botar um monte de 1 metro de material e sair compactando. Não. São feitas a compactação de 30 ou 20 centímetros, quando a gente está mais na camada mais nobre, na camada final, a gente tem que fazer a compactação por etapas, devagarinho, porque senão o material adensa, fica cheio de buraco, e aí isso aqui não aguenta, tá bom? Então, o revestimento, vamos ver aqui, ó, vamos falar sobre este primeiro, essa primeira camada, a camada mais nobre. Então, o revestimento, ele pode ser flexível ou rígido. Isso aqui, essa classificação é em função do comportamento do material, tá? Então, o revestimento serve para quê? Receber as cargas sem sofrer grandes deformações. O material é nobre, é isso que a gente não quer. Então, são forças abrasivas que atuam nele, evita a penetração da água, normalmente se impermeabiliza ele, tem caimento para a água não entrar, e se permite um rolamento suave e seguro, tá? Ele pode ser constituído de material bem aglutinado e disposto de maneira a evitar movimentos horizontais, tá? Porque tu não quer movimento horizontal. Os revestimentos flexíveis são os que são mais conhecidos no Brasil, ou melhor, mais utilizados, porque são mais baratos, né? O revestimento betuminoso, tá? A gente pode ter por penetração, que é o tratamento superficial betuminoso, ou macadame betuminoso, tá? E o tratamento superficial, digamos assim, é mais barato do que fazer um CBUQ, mas o tratamento superficial exige uma expertise para execução que hoje muitas empresas não dominam e não gostam de fazer porque não rende, tá? Então tem que ter cuidado no fazer o tratamento superficial.
E por mistura, que é o mais conhecido, que se mistura na usina, que pode ser pré-misturado de graduação tipo aberta, tipo densa, areia betume, concreto bituminoso, sheet asfalto, por isso todos são conhecidos. O que a gente usa mais é o concreto betuminoso usinado a quente, CBUQ, tá? E também o revestimento flexível pode ser por calçamento, alvenaria poliédrica, paralelepípedo. Isso aí vocês conhecem, é muito usado esse tipo de calçamento em áreas urbanas, né? Cidades. Porto Alegre tem muito, Canoas também tem utilização desse tipo de pavimentação. Mas acontece que depois tem isso, e aí eles, para fazer a manutenção, acabam botando uma camada, um revestimento betuminoso por cima dessa camada de paralelepípedo. Isso acontece. Depois nós temos os pavimentos rígidos. Se vocês conhecem bem Porto Alegre, a perimetral em Porto Alegre, ela é feita de pavimento de concreto e cimento Portland. A 118, né, a rodovia aqui no Cacaba, né, que está ligando atualmente a 116 ali em Sapucaí até Gravataí, o projeto a rodovia existente, a antiga, são placas de concreto que botaram uma camada de CBUQ em cima e, deixa eu ver se tem alguma dúvida, não vi, tá. A 118 o pavimento antigo é de concreto, e o atual parte é de concreto, e os 5 quilômetros iniciais ali em Sapucaia não vão ser mais de concreto. O Dair trocou o projeto, vai ser um tratamento invertido que a gente vai ver aqui, tá? É um conceito um pouquinho diferente do revestimento tradicional, até porque cargas muito pesadas trafegam ali, é um volume de tráfego grande na 118, então a gente precisa de espessuras maiores de revestimento para suportar a carga. Então não é 5 ou 6 centímetros de CBUQ, são estruturas bastante elevadas, tá? Em função da quantidade de veículos de carga que passa ali. Então, essa é a classificação que a gente tem para o revestimento. Então, o termo, como eu comentei, é ao comportamento, em função do comportamento do pavimento. Então, a absorção dos esforços se dá de forma dividida entre as diversas camadas, as tensões verticais nas camadas inferiores fica concentrada em região próxima à área de aplicação. Então, vocês imaginam aqui, nesse pavimento flexível, tem um pneu aqui, fica concentrado aqui e depois ele se dissemina. E ele se concentra onde está a aplicação de carga. Se a gente olhar longitudinalmente, está o pneu andando, o carro está indo para lá, então se concentra onde está o pneu. Então a gente tem lugares onde isso aqui acontece, né? Então a carga faz, né? É cíclico, não é uniforme, tá? Por isso que é flexível, ele vai e volta, ele sofre a deformação, depois ele retorna. Então, passa o pneu aqui, ele sofre a deformação, depois ele retorna, tá? Então, pavimento asfáltico, termo referente ao material, e porque a gente possui um revestimento asfáltico aqui em cima. Então, o CBR do subleito tem grande influência na espessura necessária. Grande não, total influência, porque quanto maior o CBR, menor a espessura. Claro que a gente também tem que lembrar que a quantidade de veículos que está passando é importante, tá? As deformações são toleradas até um certo limite, porque é flexível o pavimento, então tem a pressão do pneu, cede e ele volta, tá? A dimensionamento é feito a compressão, porque a gente está trabalhando com solos e materiais granulares, e a tração no revestimento asfáltico, tá? Então, o revestimento cede, então a gente dimensiona a tração, ele cede assim e volta, tá? Então, inclui-se nesse grupo os calçamentos. Então, a gente chama de flexível porque ele desce, né, depois volta. Os pavimentos rígidos, eles já funcionam de outra forma, tá? Então,
Os pavimentos rígidos também, o termo é referente ao comportamento do material. Vocês percebam aqui que a gente tem um subleito, tem uma subbase, e normalmente essa subbase aqui é concreto rolado, CCR, que a gente chama. Na 118 é assim. Eu tenho fotos da obra, porque a empresa que eu trabalho faz a supervisão da 118, e eu trabalhei no projeto de dimensionamento, eu coordenei o projeto da última modificação da 118, eu tive a oportunidade de coordenar, e eu tenho dimensionamento dessas placas, né, como é que a gente fez. Então, depois eu vou mostrar para vocês exatamente como é que faz o dimensionamento de placas de concreto, que é completamente diferente do dimensionamento do CBUQ. O dimensionamento do CBUQ é tranquilo, é barbada, é o que a maioria das pessoas fazem. Já o dimensionamento de placa de concreto é muito diferente. Às vezes, muitas empresas, no caso a nossa, que eu trabalho, usam software de elementos finitos para poder fazer o dimensionamento, porque a gente tem que botar barras de transferências, tem que botar alguma armadura específica conforme a saída onde a gente tem taper, saída de agulha de saída. Então tem uma série de cuidados que a gente tem que fazer para poder executar e dimensionar. Então, né, a placa absorve grande parte dos esforços e transmite a subbase sobre a maior área. Então ela trabalha diferente, tá? Sensível rigidez à flexão, a gente está trabalhando com concreto, pequenas deformações, então a gente tem que ter, causam ruptura, por isso que a gente tem que ter junta de dilatação, a gente tem que serrar a placa, a gente tem que ter todo um cuidado de execução, por isso que é mais caro, o material é caro, e a execução é extremamente controlada. Muito controlada. Não é fácil executar a placa de concreto. Ainda mais em lugar onde a gente tem um gradiente térmico, que é o caso do Rio Grande do Sul. Tá? E tem resistência à tração, é fator preponderante no dimensionamento. Tá? Então, pavimentos semi-rígidos. Tá? Então, é um meio termo, não é flexível nem é rígido, ele é semi-rígido. Então, a gente tem um revestimento asfáltico, mas tem uma base. Professora, as placas de concreto dá o exemplo ali das onde passa os ônibus ali no centro de Porto Alegre, que é tudo cheio de buraco? Foi mal dimensionado? Eu não conheço o projeto, tá? Provavelmente teve algum problema na execução. Não quer dizer que foi mal. Todo mundo bota a culpa no projeto, nem sempre é o projeto. Muitas vezes tem problema de execução. Executar pavimento de concreto não é simples, tá? Então, se tu não tem cuidado com o gradiente térmico, se tu não serra na junta na hora adequada, a placa não se comporta bem. E quando isso acontece, na hora tu tem que fazer a manutenção e a reconstrução da placa. E se tu deixa para depois, vai demorar. Vai só complicar. Aí infiltra água e aí a patologia só aumenta, entendeu? Então, pode ser, como eu não conheço o projeto, eu não posso te dizer com certeza qual foi a causa, mas pode ser execução, o que é bem provável que seja execução. Tá? Porque o grande problema em corredor não é o dimensionamento da espessura da placa, e sim é o comportamento do veículo, a aceleração e desaceleração, os movimentos que os veículos, que os ônibus fazem ali. Por isso que a placa de concreto é mais recomendada, porque dá menos manutenção. Quando vocês olham pavimento de CBUQ e tem placa e tem aquelas ondulações enormes, assim, isso aí é por causa do movimento de parada, né, e depois aceleração. Então, ele está fazendo um esforço no pavimento, é um pavimento elástico, ele vai se deformando, não dura muito, tem que mexer. Claro, por isso que o ideal, onde é parada de ônibus, por causa da movimentação, não é do peso, mas assim do para e arranca, tá? É por causa desse tipo de esforço que o CBUQ não responde bem a esse tipo de esforço. O pavimento de concreto responde bem. E se tem buraco, pode ser execução. Se vocês conhecem ali o túnel do Morro do Formigão, em Tubarão, a STF fez o projeto, eu coordenei esse projeto, e era com pavimento de concreto. O DENIT que é o fiscal, porque aquilo ali é a BR-101.
Vem um relatório de problemas de execução do pavimento, cheio de buraco, problemas de fissura, e que aumentou. O que a gente fez a constatação? Estava no tempo de garantia da obra, foram falhas de execução, justamente porque a placa rachou. Por que a gente faz a serragem na junta? Porque a gente induz a rachadura, porque pavimento de concreto vai rachar. E onde é que a gente quer que rache? Onde a gente faz a junta. Então, a gente serra para induzir que a placa rache ali. Só que a gente tem que botar depois um selante para não infiltrar. Aí, ela não rachou onde tinha que rachar, rachou no outro lugar, rachou no lugar errado, e eles não fizeram o conserto que tinha que fazer, aí começa a entrar água e aí cria o buraco. A água é um terror para qualquer tipo de pavimento. Então, o maior inimigo de uma rodovia é a água. Por isso que a gente tem que fazer um bom projeto de drenagem, que tem que ter muito cuidado na questão do revestimento. Sempre o revestimento tem que ser bem executado, que é ele que impermeabiliza. E depois, se a rodovia tem o caimento, né, a água percorre, e aí tu tem que ter os dispositivos que captam essa água. Tá? Não sei se respondi. Depois nós temos os pavimentos invertidos. O que é isso? Percebam aqui no anterior, a base cimentada está aqui em cima, né, o semi-rígido, tá? Agora o invertido, a base cimentada está aqui embaixo, está na subbase, certo? Estando na subbase, por isso que eles chamam de invertido. A gente tem um revestimento asfáltico, tá? E tem uma base granular e acaba botando uma subbase rígida, que chama ela de invertido. Tem a interposição de uma camada asfáltica menos rígida, entre outras duas com elevada rigidez. Tá? Então, isso aqui não tem tanta rigidez quanto isso aqui tem. Então, o revestimento é a camada destinada a resistir ao tráfego, para impermeabilizar o pavimento, melhorar as condições de rolamento. Qual a vantagem da invertida? A vantagem da invertida, isso aqui a gente depende dos tipos de tensões que tem ali, né? Depende do tipo de material que a gente tem. Isso aqui a gente usa quando tem um tráfego muito grande, tá? Porque é caro. Então, não é interessante tu usar um invertido se tu tem um tráfego normal, tá? E tu não precisa usar tanto cimento como se fosse usar lá em cima. Tá? E também transmite os esforços para as camadas inferiores. É isso que o revestimento faz. Tá? Então, por isso que a gente chama. É o pretinho mais amado do Brasil, é o CBUQ, que é o concreto que a gente usa aqui em cima. Tá? Para um determinado volume de tráfego, o revestimento asfáltico no pavimento pode ser composto por um único tipo de mistura. Nesse caso, ela pode se distinguir quanto ao local da fabricação, quanto à temperatura da mistura, e as misturas unisinadas podem ser separadas quanto à composição, podem ser densas, podem ser abertas, podem ser contínua. Isto aqui, gente, é um mundo à parte. Por isso que quem quiser estudar só sobre revestimento asfálticos, tem o livro do Cerati, que eu acho... Eu vou deixar esse material para vocês no aula, tá? O livro do Cerati é muito bom, que fala exatamente sobre tudo que é tipo de mistura. Porque é um mundo à parte. Tem gente que se especializa só nisso. Vocês não têm ideia. Isso aqui é um mundo à parte. Tá? Na maioria dos pavimentos brasileiros, usa como revestimento uma mistura de agregados minerais de vários tamanhos, com fontes e várias fontes. Então, a gente usa normalmente brita, chegou mais gente aqui, tá? De forma adequadamente proporcionada e processada, garanta ao pavimento executado os seguintes o quê? Impermeabilidade, flexibilidade, estabilidade, durabilidade, resistência à derrapagem, resistência à fadiga e também a fratura na tração térmica, então, de acordo com o clima e com o tráfego previsto no local. Então, ele aceita, qual é a vantagem do CBUQ? Ele aceita muito desaforo, entendeu? Já com os pavimentos rígidos, eles não aceitam muito desaforo, porque, desaforo que eu digo, qualquer variação térmica dá problema, qualquer probleminha na execução dá problema, e já com os revestimentos asfálticos, a gente consegue fazer chover
com o nosso clima, com o nosso tipo de material, o leque de possibilidades é tão amplo que a execução fica muito mais fácil, e os erros que acontecem na obra não são tão complexos e tão visíveis como se a gente erra numa execução de concreto, ou é revisto na hora, que nem o que a colega que, acho que foi a Roberta, citou, não sei se foi, mas uma colega aí de vocês citou a questão dos buracos nos corredores de ônibus de Porto Alegre. Era um problema, provavelmente um problema de execução, que na hora a gente detecta e vê. E já no pavimento com revestimento asfáltico, a gente consegue, aceita muito mais desaforo, o problema de execução, ele é muito mais prático, digamos assim, tá? Opa. Mudei certo? É. Em casos de recomposição da capacidade estrutural ou funcional, além desses tipos, é possível o uso de outros tipos de misturas asfálticas, que se processam em usinas móveis, especiais para promover mistura de agregado e ligante. Agregado, o que é? É um material granular que a gente mistura, porque normalmente a gente bota lá cal, filha, brita, com uma granulometria específica, e é um material ligante, envolve esses agregados, né, e tudo isso tem que estar dentro de uma faixa granulométrica adequada, né, então essas misturas têm que ter uma série de cuidados, tá? Então, se processam em usinas móveis especiais para promover a mistura de agregados e ligante imediatamente antes da colocação no pavimento. Podem ser separadas em misturas novas, relativamente fluidas, como lâmina e micro. Micro aí, se vocês estão em Canoas, vocês perceberam que a prefeitura tem feito muito recapeamento rápido nas ruas de Canoas. Eles estão fazendo recapeamento com o uso de micro revestimento, que é uma mistura nova, ela é relativamente fluida, e ela dura mais ou menos de 1 a 2 anos para a manutenção. E também a gente pode trabalhar com misturas recicladas com uso de fresadora, recicladora. Fresa, vocês estão vendo em Canoas que eles estão fazendo, eles passam o material e tiram uma camadinha. Aí, muitas vezes, tu pode pegar esse material e reaproveitar e reciclar esse material. É muito comum vocês verem na estrada, eles estão removendo e automaticamente joga com uma esteira para trás e começam a reaproveitar, reciclar o uso desse material. Tá? Então, os revestimentos são muitas vezes subdivididos em 2 ou mais camadas, tá? Por questões de execução. Se eu tenho um pavimento que eu vou colocar lá 10 centímetros de espessura, eu não vou executar esses 10 centímetros de uma vez só. Eu tenho que fazer em mais de uma camada. Eu não consigo fazer os 10 centímetros, tá? Então, camada de regularização ou de nivelamento, que corrige os desnível em pista, fundamento localizado, para nivelar o perfil do grade de uma superfície, geralmente é a primeira camada da mistura, né? Tá? Então, a gente só bota uma camadinha, depois, eu mexo no mouse aqui, ele dá... Depois a gente tem uma camada de ligação, que é uma camada intermediária, tá? Que serve para colar, é aplicada quando a espessura de projeto for grande, então a gente tem que botar um binder para poder colocar, e para não ter regularidade, para garantir as 2 camadas. Depois nós temos a camada de rolamento, ou camada de desgaste, ou a capa, que é a camada que fica diretamente em contato com os pneus, tá? Que é empregada quando a superfície quando vai construída, ela é lisa, não pode ter regularidade, tu tem que passar o rolo bonitinho, não pode ter nenhuma caca. É ali onde eles fazem tem todo o cuidado. E tem a camada de reforço ou recapeamento, que isso aí é uma nova camada, quando está tendo uma manutenção, tu bota uma nova camada que pode ser executada. Essa camada de rolamento que eu estou falando aqui é quando a gente está botando uma camada nova, um pavimento novo, estou fazendo uma rodovia nova, boto essa capa. Com o andar da carruagem, 5 anos depois, começa a aparecer a vida útil de um pavimento, quando a gente dimensiona, é 10 anos, tá? Mas, ao longo desses 10 anos, tu tens que fazer manutenção. Então, vai lá que aconteceu um afundamento, um ponto localizado, e aí tu tem que recapear
fazer um reforço, uma camada. Então, a gente chama de camada de reforço ou recap, é uma nova camada após anos de uso desse pavimento. E ela pode ser executada por razões funcionais, que é um caso do micro, só para te melhorar a funcionalidade, dar mais fluidez ali ao tráfego, ou por questões estruturais, tu quer reforçar tudo. Tu viu que o problema ali afundou, mas tu não tem dinheiro, tu só dá um remendinho ali, só faz uma meia sola para durar mais um pouquinho, é um recap funcional. Agora, se é um recap estrutural, tu já tem que fazer reparos mais profundos, né? E aí já tem que abrir janelas maiores, né? Marcações maiores, e aí tu faz, ou pode ser uma reconstrução do pavimento, então tu faz não faz uma modificação por razão funcional, e sim faz por estrutural, ou pode ser as duas coisas, né? Tá? Então, a razão fundamental dessa divisão é o emprego das misturas mais econômicas, é a maneira da gente executar e permitir. Então, espessuras de projeto for fina, a gente só faz uma camada. Agora, se a espessura de projeto for uma espessura muito grande, a gente tem que fazer em mais de uma camada, para garantir a boa execução, né? Porque senão sai muito, muito caro, tu tem que colocar alguma coisa aqui dentro desse material para ele se consolidar de forma mais rápida e acaba saindo muito caro. Então, a gente faz por partes, que nem diz Jack, né? Por partes, sempre em camadas, tá? Então, aqui eu tenho uma camada de ligação e de nivelamento, a espessura for grande e a base for muito irregular, percebam que a base aqui, ó, ela tá toda irregular, então eu boto uma camada para nivelar, que ela faz a ligação com a camada de ligamento, com a capa de rolamento. Isso aqui sai mais barato, porque se tivesse tudo isso só com a capa de rolamento. Estou pensando em custo, tá? Essa aqui eu tenho a camada com muita deformação, com necessidade de correção, ainda corrijo esses problemas aqui embaixo, faço uma camada de ligação e boto a capa de rolamento. Isso tudo visa economia, tá? E também faz praticidade na execução, tá? Então, revestimento aos faces por penetração, tá? Então, é uma ou mais camadas de agregados espalhados e comprimidos. Eu boto lá o agregado, vocês percebam ali o agregado, e depois eu faço passo um rolo e penetra, né? Ele entra. Então, a penetração invertida é o tratamento superficial simples, duplo ou triplo. Na Bahia, eles usam demais tratamento superficial simples e tratamento superficial duplo. Direto, porque é mais barato fazer isso aqui, né? E dura bastante, eles não têm tanto problema de chuva que nem a gente, então dura muito lá. E penetração direta é o macadame, tá? Então, o tratamento betuminoso por penetração dos tratamentos superficiais, então, são revestimentos que, por penetração invertida, é a aplicação do material betuminoso, em seguida o espalhamento do agregado. Tu bota o material betuminoso, imaginem que vocês vão botar o asfalto, não é só asfalto, mas imaginem assim, bota o asfalto, depois tu bota a pedra em cima, e aí fica, espalha e comprime, tá? É assim que acontece, tá? Pode ser executado com os objetivos de impermeabilização, modificar a textura de um revestimento existente ou com o revestimento final de um pavimento. Costuma o tratamento superficial ser mais barato do que concreto betuminoso usinado a quente. É uma forma de fazer o revestimento mais econômica, só que aí ele não é para qualquer tipo de volume de tráfego. São rodovias que têm um VDM mais baixo, que passa menos veículos de carga. A gente não pode. Então, no interior, rodovias com volume de tráfego menores, que não são rodovias arteriais, que não são rodovias importantes, são rodovias mais coletoras, tu pode estar trabalhando com tratamento superficial, tá? Não tem como a gente imaginar isso, 386, 116, com esse tipo de revestimento, porque ele não aguenta, tá? Depois, nós temos o simples, o tratamento superficial simples,
tá? Que é o revestimento com material bituminoso e agregado, no qual o agregado é colocado uniformemente sobre material bituminoso, aplicado em uma camada só. Então, normalmente, quando a gente trabalha com tratamento superficial duplo, que aí tu já tem 2 camadas, é semelhante aqui, tu usa no acostamento o tratamento superficial simples. Tu deixa na pista o TSD e tu bota o TSS no acostamento, tá? Tratamento superficial triplo seriam 3 camadas. Eu não vi ainda tratamento superficial triplo. Projetos com tratamento superficial duplo, tratamento superficial simples, sim, bastante. Tá? O último que eu trabalhei foi justamente na Bahia, um programa do Banco Mundial, onde a gente fez a restauração de rodovias existentes no estado da Bahia. A gente trabalhou em 500 quilômetros de projeto, e lá a maioria das rodovias que a gente trabalhou tinha tratamento especial duplo, e eles pediram para manter. E só CBUQ a gente colocou nas rodovias com quem tinha um maior tráfego, tá? E no Rio Grande do Sul se tinha a cultura muito de usar tratamento superficial duplo, alguns anos atrás, eu diria assim, uns 15 anos, 20 anos atrás, mas hoje em dia a maioria das empresas menores já prefere trabalhar com CBUQ, porque tu tem que ter muito cuidado na hora que tu faz a primeira aplicação do material, aí depois tu bota diretamente, aí quando tu vai fazer a segunda camada, dá problema, eles não conseguem manter a qualidade, e não fica bem executado. Então essa expertise, esse cuidado que tem na execução, às vezes atrapalha, tá? Então esse é um problema. Então, percebam aqui a diferença, ó. A gente tem a camada de material ligante, e aí a gente bota a camada uniforme de agregado por cima. Isso aqui é o tratamento superficial simples. O duplo, tu bota mais uma camada de agregado por cima. E o triplo, tu bota aí, ó, percebam o tamanho, né? Que maior é o médio, depois um fininho em cima. Então, a aparência é esta aqui, ó. A aparência da rodovia é essa aqui. Quando vocês... É muito comum ainda a gente ver esta aparência nas estradas de ligação no interior do estado. Tem muito tratamento superficial duplo no Rio Grande do Sul. Tá? Mas aí, como eles têm que fazer restauração, porque é antigo, eles vão lá e botam o CBUQ, que é mais fácil de executar. Porque isso aqui não é fácil tu ter cuidados na execução. Porque não pode ter falha, tu tem que ter cuidado na hora, tem que ser uniforme. Então, a execução é mais barata, né, mas precisa de cuidado, e eles não estão a fim de cuidar, entendeu? Esse é o problema. Então, o processo de aplicação, ó, aplica o material bituminoso, depois bota o agregado e depois se compacta por cima. Então, percebam como fica a aparência desse pavimento. Tá? Depois tem o macadame, tá? O macadame é por penetração direta, consiste no espalhamento e compressão de sucessivas camadas de agregado apropriadas, e depois é o material, depois é que vem o material bituminoso, tá? O material, ele penetra nos vazios e tem um novo espalhamento de brita feito para preenchimento. Então, é uma brita fininha que vai por cima. E a espessura pode variar de 25 a 100 milímetros, tá? Então, se varre, aí aplica o agregado, faz a primeira rolagem, aplica o ligante, faz a segunda aplicação de agregado, faz a segunda rolagem, a segunda aplicação de... Então, é uma sucessão, e aí depois faz o agregado, rola, e depois tu varre por arrasto para não ver se tem nada sobrando, soltando, tá? Esta é a execução do macadame bituminoso. Olha quanto processo tem que fazer. Vocês acham que atualmente os nossos empreiteiros costumam fazer isso? Não. Ninguém gosta porque é um processo demorado. E hoje, tempo é dinheiro. Eles querem coisa que dê produtividade, que dê para medir, entendeu? Pode sair mais caro, mas eles ganham na produtividade. Né? Então, tipo de revestimento. Mistura em usina ou na estrada, a quente ou a frio. Tá? Esses são os tipos. Então, a gente pode ter revestimentos asfálticos por mistura,
agregados pré-envolvidos com material asfáltico antes da compressão. Então, na usina, eles são envolvidos com material asfáltico antes de ir para a estrada, e depois eles são espalhados com esse envolvimento, tá? Então, a gente tem a mistura a frio e tem mistura a quente. O que é mistura a frio? O agregado e o ligante permite espalhamento em a temperatura ambiente, eu não tenho que controlar a temperatura, tá? E a mistura quente, o ligante e o agregado são misturados, espalhados e compactados ainda quente. E é esta mistura quente que é mais usada no Brasil. E aí tem o... Não querem nem usar para pesar, isso é verdade. É isso aí. É isso mesmo, Emerson. É isso mesmo. Tá? Então, no Brasil, o que a gente tem mais é a questão da mistura quente. Não sei se vocês sabem, mas a gente não deve fazer concreto bituminose na quente quando chove, né? Tem uma série de regrinhas que o pessoal não cumpre na hora de execução, tá? Então, eles querem a produção, tá? Mas a gente tem misturas a frio e as misturas a quente. O que a gente usa mais é a mistura quente. A mistura quente é a que dá melhor rendimento, né? É que rende mais e que fica melhor. Tem que ter menos cuidados, assim. Quer dizer, tem que ter cuidado, né? Mas, ó, quais são as vantagens? Nesse slide está bem claro. As misturas a quente são mais duráveis, menos sensíveis à ação da água, apresentam envelhecimento lento, suportam bem o tráfego pesado e não exigem cura. Qual é a desvantagem? Difícil a fabricação. Não é difícil de fabricar, porque eu já não sei se é difícil. O processo é um pouco mais demorado, não diria que é difícil. Exige aquecimento do agregado, alto custo de fabricação, equipamento especial no processo, mas isso aqui todo mundo quer, e não permite estocagem. Todo mundo quer trabalhar com a mistura quente, porque ela rende mais na hora de executar. Todo mundo, a maioria das empresas conseguem fabricar, e essa questão do aquecimento não é problema. Agora, tem mais custo para fabricar, mas aí tu consegue executar mais. A frio, não se aquece o agregado, permite estocagem, simplicidade de instalação, baixo custo de fabricação, simplicidade no processo. Aí o problema é que ela não dura muito. Por isso que a maioria dos órgãos não gosta de indicar mistura frio, porque ela não dura. No fim, ela acaba sendo mais cara, não é cara para fabricar, mas ao longo do tempo, se a gente pensar em manutenção, é um tipo de revestimento que não é muito utilizado porque desgasta demais e o custo da manutenção sai mais elevado. Se a gente botar ao longo do tempo, a mistura quente é muito mais vantajosa que a mistura frio. Então, principais tipos de revestimento asfálticos por mistura em usina. Concreto asfáltico, mistura quente de CAP, tá? O CAP, quem fabrica o CAP é a Petrobras, mais os agregados de granulometria específica, com rigorosas exigências quanto aos índices tecnológicos e equipamentos de construção. A mistura é feita em usina fixa, onde se aquecem os agregados e o material resultante é, então, transportado a quente, então vai aqueles caminhões transportando para a beira da estrada, nos caminhões basculantes para a estrada, descarregando em máquinas que distribuem no leito, na espessura do projeto, com o acréscimo considerado do recálculo devido à compactação. Então, bota uma espessura maior aqui, que no momento que passa o rolo e compacta, vai ficar na espessura indicada no projeto. Deve-se tomar cuidado para evitar que a mistura esfrie durante o transporte, pois o espalhamento e a compactação devem ser feitos a quente. E aqui, às vezes, é que dá o problema. O pessoal quer fazer de qualquer jeito, ou faz chovendo, e aí dá caca, entendeu? Então, a vibroacabadora de distribuição da massa asfáltica, ó, isso aqui é uma vibroacabadora, tá? E aí ela vai, o basculante carrega a vibroacabadora e ela vai colocando na espessura determinada em projeto. Depois vem os rolos e compactam, quer dizer, a espessura é um pouco acima, porque na hora que compactar, se sabe que deve ficar na espessura indicada no projeto. Tá? Principais tipos de revestimentos por mistura em usina.
pré-misturado a quente, semelhante ao concreto asfáltico, mas com exigências menos rigorosas de uma mistura mais aberta. Então, pode trabalhar com uma mistura mais aberta, né? Então, e a mistura mais aberta, a gente pode trabalhar em função até do tráfego que está lá, tá? E tem a frio, mistura de agregados, emulsão ou asfalto, podem ser abertos com um índice de vazio maior que 22% ou densos de 9% a 15%. Isso aqui qual é o grande problema do pré-misturado a frio? É a questão de ser a frio, dura menos, dá mais desgaste, tá? E aqui a gente usa o pré-misturado a quente, mas não é sempre que se usa, né? Em função do tipo de pavimento, tá? Principais tipos, lama. Lama é uma mistura de agregados miúdo, mais o filler, mais emulsão. Uma lama é só uma laminha, ó, perceba, é só uma camadinha. Ela é muito fina, 4 milímetros, e é executado pelo próprio tráfego. Tu só bota uma lama, tu só dá uma pinturinha, tá? Se usa quando? Para uma recuperação funcional. É só quando o pavimento está cheio de rachadura, tu só quer dar uma maquiagem. É só para dar uma maquiagem. Ela é barata, só passa uma lama freeway. O pessoal da Conserpa antigo vivia passando lama para maquiar, digamos assim. É só para ser funcional, não era uma recuperação estrutural, é só para dar um pouquinho mais de conforto. Esse era o objetivo. Tá? SMA. O SMA é um tipo de revestimento que ele é mais aberto, tá? Ela aumenta a interação do grão. Onde é que a gente usa o SMA? Em rodovias tipo... Rodovia eu não vi, mas eu já vi em autódromo, tá? Interlagos usam SMA, no Santa Cruz se usou SMA. É uma mistura com elevado agregado graúdo, grande volume de vazio, então dá uma ajudada na questão da drenagem, entende? Então, a gente faz alguns ensaios diferentes, então percebam a diferença. Esse é o concreto asfáltico que a gente está acostumado e o SMA. Percebam como é muito mais graúdo, tá? O SMA pode usar tanto na capa de rolamento, na última, ou no binder, que é uma intermediária. E as espessuras que se usa é de 1,5 centímetro, que é muito delgada, até 7 centímetros. Onde é que eu vi SMA sendo usado? Em pavimentos de autódromo, tá? Então, percebam como é que é. Tu tem um agregado graúdo maior e tu tem um ligante asfáltico, mais o fino, mais finos, mais fibra, então não é barato, é caro. Tá? É caro usar uma mistura SMA e precisa ter muito cuidado para executar. Tá? Depois, uma camada porosa de atrito. Percebam a diferença. Ó, uma camada com uma macrotextura, ela é mais aberta, ela permite, é o que o SMA também tem, ele permite uma elevada capacidade de drenagem, tem alto teor de vazios e exige uma pequena espessura da camada inferior, tá? Para evitar a infiltração de água para as bases. Então, tu tem que tirar através de drenos. Qual é a vantagem? Redução dos riscos de aquaplanagem. Então, a gente tem zonas muito planas que tem problema de aquaplanagem. Usar um revestimento que seja uma camada que seja porosa pode ser uma solução interessante, tá? Redução das distâncias de frenagem sob chuva, aumento da distância de visibilidade, porque não vai ter o spray, reflexão luminosa, a gente vai conseguir enxergar mais até a sinalização, porque melhora a visibilidade. Mas aí o custo, né, gente? Trabalhar com CPA é caro, tá? Esse sempre é o custo. Tu tem que ver um tráfego elevado. Normalmente, não é qualquer rodovia que a gente vai fazer esse tipo de solução. O micro, esses que estão fazendo direto em Canoas, já é uma camada, uma mistura mais fluida de emulsão, modificada por polímero e é processada em usina. Ela é rápida de fazer, é um revestimento para baixo volume de tráfego, é uma camada intermediária, então é barbadinho. Ó. Percebam, vão fazendo, vocês estão vendo que isso é o que estão fazendo em Canoas. Tá? Depois temos o capsil, que é um outro tipo de revestimento, já a gente faz
tem a capa selante para proteger a superfície do desgaste, para tornar mais impermeável. O processo é de reutilização das misturas para uma produção de novas misturas, aproveitando os agregados ligantes através da fresagem, com acréscimo de agentes para refrigerar. A gente pode usar espuma, pode usar os cap, quando for necessário. Então, percebam como é que trabalha. Vem fresando e vem um conjunto atrás para reciclar e poder usar isso aí. Tá? Ainda nos tipos de revestimentos, a gente pode trabalhar capa, lama, areia pré-misturados, né? E aí, no concreto, tem as placas que a gente tem que fazer. Isso aqui já é um pavimento de concreto, tá vendo? Nos revestimentos asfálticos, a gente viu capa, a gente viu lama, a gente viu areia, viu pré-misturado. Quando a gente fala de revestimento de concreto e cimento Portland, que aí lembrem da Freeway, que tem, a Freeway não, a Freeway tem White Top. Estou falando da, ai Jesus, a perimetral, da 118, a gente tem que, é um concreto e a gente tem que ter a serragem das juntas, não é bem assim, tá? A gente induz a serragem, a gente faz a serragem até aqui embaixo e induz a fissura até lá. Então, a gente tem as barras de transferência, tá? Para justamente ligar uma placa na outra. Na 118, as placas têm 5 metros. Podem ter de 4 a 7 metros, tá? Então, a gente tem a placa com junta serrada e armada, pode ter armatela armada, né? E ainda tem as barras de transferência. Essas telas ficam aqui em cima, tem uns apoios aqui embaixo, uns cavaletezinhos. Tá? E a gente pode trabalhar com estruturalmente armado ou pode trabalhar com placa protendida. Normalmente a gente não trabalha muito em rodovia com estruturalmente armado, só em algumas regiões a gente usa, tá? Saída de pista e tal, ou hoje se usa muito fibra no lugar disso, bastante interessante. Tá? O white-topping, isso aqui é o da Freeway, que é uma camadinha diferente, né? É só uma camada, tu tem a camada deformada, tu faz uma metodologia, tu faz corrige e bota uma camada menor de concreto, de cimento Portland aqui, tá? Então, esse white topping ultra delgado é que foi utilizado na Freeway. Deu mais ou menos, né? Porque teve bastante problema, se vocês passarem lá, o que aconteceu, a Concepa não deu a manutenção. Só porque é concreto não tem que dar manutenção, tem que dar manutenção. Tem lugares que não deu certo. Tá? Então, agora, os calçamentos. Isso aqui é subleito, subbase, base. Então, a gente tem aqui uma areia. Normalmente, paralelepípedo, vocês devem ter que ver, tem areia. E a gente vai botando as pedrinhas, ou intertravado, ou paralelepípedo, pedra irregular. É assim que se assenta. Tá? De novo, tem as camadas. Tudo isso é dimensionado. Isso aqui é para cargas menores, né? Tá? E aí, o subleito. Quando a gente... não sei se vocês viram em terraplanagem, na rodovia, que a gente dimensiona os aterros para a camada final, que é os últimos 60 centímetros, e a camada inferior. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado nos últimos centímetros do subleito, por quê? Porque é justamente o subleito, essa camada final, que tem que ter uma compactação diferente, que é ela que vai suportar a carga do pavimento, de toda a estrutura. Então, a gente tem lá a camada de terraplenagem, o aterro, digamos assim, ou o corte, essa camada, esses 60 centímetros aqui do aterro, tem que ter muito cuidado, porque aqui em cima dele é que vai vir o revestimento. Então, a compactação disso aqui tem que ser muito controlada. Isso aqui é muito importante. A qualidade do material que vai ser colocado aqui é extremamente importante. E é onde vai estar os esforços, vão se concentrar tudo aqui. O subleito ou é o próprio solo do local, ou a gente traz de um empréstimo, de uma jazida, né? Porque a gente tem que colocar um material nobre aqui. Não vai botar qualquer porcaria, tá? E as camadas intermediárias, como é que a gente tem que fazer? Se a gente não tem material bom aqui, a gente vai ter que prever um reforço para esse subleito. Tá? E aí a gente bota o reforço, depois a gente bota a base, a subbase, tudo isso ajuda o subleito a suportar toda a camada que está, todo o esforço que está em cima do revestimento. O revestimento só transmite tudo.
tá? Então, assim como os revestimentos, as bases, as subbases, a gente também subdivide em granulares e estabilizados. O que é isso? A gente bota aditivo. Que tipo de aditivo? Pode ser cimento, cal, betume. A gente melhora isso aqui, a gente enrijece, dá mais rigidez. As granulares é o que a gente mais usa no Rio Grande do Sul. A gente trabalha muito com brita graduada, tá? Aqui no Rio Grande do Sul a gente trabalha direto com brita graduada. Muito. É a base subbase que a gente utiliza mais. Como subbase, a gente também trabalha muito com o macadame não hidráulico. Hidráulico de Nietzsche usa, macadame seco. Tá? Isso aqui a gente usa muito no Rio Grande do Sul, macadame seco, em vez do hidráulico. Mas o processo de execução é muito semelhante. Um tem água, outro não tem. Basicamente isso. Tá? Então, o subleito, de acordo com as especificações do Dyer, tá? Isso tem tudo na internet, no site do Dyer a gente tem as especificações de serviço, só que são bastante antigas, de 98, mas ainda são válidas. O subleito é a fundação do pavimento, deve possuir características geométricas, tem que ter a superelevação, a inclinação, isso vocês viram na disciplina de rodovia, os cuidados, né? Nós temos que garantir a caracterização dele, quais são os principais parâmetros. O CBR, a expansibilidade e o módulo, tá? O CBR nas camadas intermediárias tem que ser maior que 2, a expansão tem que ser menor que 4, as camadas têm que ser compactadas menos de 30 em 30, das intermediárias, né? As camadas finais, que são os últimos 60, o CBR tem que ser maior que 2, eu já diria assim, maior que 6, que é o que a gente busca. A expansão tem que ser menor que 2. Se o CBR for muito ruim, aí tem que ter reforço, tá? A camada, a compactação na camada, chama de camada, eu chamo de camada inferior, que chamam de intermediária, eu chamo de inferior. Então, a camada inferior, a gente compacta de 30 em 30 centímetros o aterro. Já na camada final, a gente compacta de 20 em 20. Tá? E tem que ter cuidado sempre com a compactação, tem que estar mais ou menos próxima da umidade ótima, só com uma variação de 3%, para mais ou para menos. Tá? A umidade é essencial para a compactação. Aí depois nós temos a regularização, que é basicamente a gente ajeitar o subleito, né? Ou a gente escarifica, ou umidifica, ou a gente regulariza isso para poder, para o próprio subleito receber as camadas de pavimento por cima. Certo? O reforço nada mais é do que a gente botar um material importado com uma espessura maior, essa espessura tem que ser dimensionada, isso aqui é via de regra, mas a gente dimensiona isso aqui em função do CBR que tem o subleito, em função do tráfego que tem lá, em função do material que a gente conhece, é aí que a gente define que tamanho tem este reforço. Esse aqui é 20 centímetros, é um valor bem usual, tá? Mas qual é o objetivo? É dar mais capacidade para o subleito. O subleito é ruim, o material que tem lá é muito ruim, a gente está com um lugar ruim, então a gente tem que melhorar a capacidade de suporte para poder colocar o pavimento em cima. Tá? Já a subbase vem em cima do reforço, ou diretamente em cima do subleito, e aí pode ser rachão, pode ser... Normalmente a gente trabalha aqui no Rio Grande do Sul com material granular, tá? Mas muito rachão, granular, solo melhorado com cimento, pode ser areia, pode ser macadame seco, tá? E o que a gente precisa saber? CBR, a plasticidade, o modo de resiliência e a granulometria. Essencial a granulometria. Tem que estar tudo dentro das especificações, tá? Então, as especificações dizem qual é a granulometria que a gente tem que seguir. Não é simplesmente botar qualquer material granular lá, né? Tem que ter. Especificação tem que ter dentro das faixas que estão indicadas na especificação de serviço. Já a base, né? De novo, tem suporte estrutural, tudo isso aqui, o material influencia no dimensionamento, tá?
A base é mais nobre que a subbase, mas ela também pode ser de brita, de solo melhorado, solo cimento, pode ser brita tratada com cimento, pode ser CCR, pode ser solo arenoso, né? Então, isso tudo tem que estar dentro, e a especificação diz como é que trabalha com base, como é que trabalha com a subbase, como é que se dá a execução. E tudo isso tem que ser dimensionado. O tipo de material influencia na espessura que a gente vai dar para a base. Percebam que a base aqui está um pouquinho mais estreita, né, do que a subbase. E aí, nós temos para execução, imprimação em camadas. Tá? Então, a gente já falou aqui de subleito, reforço, subbase, base, e aí, como é que a gente chega no revestimento? Para isso, a gente tem que fazer imprimação. Entre muitas das camadas de pavimento, facilitar a execução de um filme asfáltico. A função de impermeabilizar uma camada de solo ou granular antes do lançamento da camada do superior. Então, antes de eu botar o revestimento, que é um revestimento asfáltico, eu tenho que fazer a imprimação. E depois eu tenho ainda a pintura de ligação, que adere uma camada à outra. Tá? Entre qualquer camada de revestimento asfáltico, sempre aplicada uma pintura de ligação, uma emulsão para fazer colagem, digamos assim. Tá? Então, qual é o processo de imprimação? Tu tem um caminhão que passa e ele simplesmente coloca o ligante. Né? É uma colinha. Tá? Então, aqui é só para vocês terem o nome das misturas, as siglas que a gente usa. Então, eu tenho o tipo de mistura asfáltica, então eu tenho concreto asfáltico, ou CB, o que? Concreto bituminose usinado a quente, tá? Lama, ilhar. Então, são as abreviaturas que vocês vão encontrar. Então, nós temos os diferentes os revestimentos, tipos de revestimento asfálticos, revestimentos de concreto, os cimentados, os granulares. Então, é só para vocês entenderem a sigla, abreviatura, tá? A mesma coisa, aqui já estão todas as siglas, então está dizendo se é revestimento, o que é revestimento, o que é asfalto, o que é concreto, o que pode ser usado como base, o que pode ser usado como subbase, o que pode ser usado como reforço. Em função do que a gente viu aqui, é isso que pode ser utilizado aqui. E aí, a gente conhecendo o material, eu tenho que fazer o dimensionamento de um pavimento. Eu vou precisar de reforço, eu vou o que usar? Vou usar o quê? Um seixo rolado? Isso é uma coisa que a gente não usa muito mais, até por causa da questão do meio ambiente, mas eu posso estar usando um solo saprolítico, que não tem muito aqui, isso tem muito lá no Goiás, tem muito isso, né? Solo laterítico tem muito lá na região de Goiás, muito na Bahia, tem muito solo laterítico, é um solo bom para trabalhar, tá? Então, a gente pode estar usando. Aí depois eu vou ver a base, o que eu vou usar, se eu vou usar brita graduada, se eu vou estar... e aí, se eu vou usar um material granular, um BSTC, se eu vou usar... Tudo isso vai influenciar no dimensionamento. Se eu vou até usar uma subbase, eu posso usar um pré-misturado a quente, pode usar como subbase, eu posso usar. Na base também, a gente costuma muito trabalhar com materiais granulares aqui no Rio Grande do Sul, mas pode ser uma brita tratada com cimento, eu posso usar um CCR, que é um concreto rolado, né? E aí eu também posso usar alguma coisa, um PMQ, um pré-misturado a quente ou um pré-misturado a frio, eu posso estar trabalhando. E os revestimentos, normalmente a gente trabalha mais com os revestimentos asfálticos ou com concreto, tá? Muito difícil a gente usar solo granular para revestimento, só como tratamento primário em cima, quando a gente quer fazer só uma estrada de chão, a gente só bota um revestimento primário para não aderir pedra, vocês já devem ter visto isso no interior, tá? E como é o comportamento mecânico disso? Percebam que o pneu faz a pressão e leva verticalmente, e ele se mesticona, né? E aqui a classificação dos pavimentos. Então, se eu tenho pavimento flexível, olha como é o comportamento, ele volta, ele é elástico, ele volta. Já um pavimento rígido funciona deste jeito, tá? Então, classificação
dos pavimentos. Pavimentos com maior camada de revestimento implicam em menores deformações, é um comportamento do pavimento rígido. A gente tem menores temperaturas com maior módulo, níveis de deformação menor e o comportamento é o pavimento rígido. Quando a base ou subbase possui elevado módulo de elasticidade, a distribuição das tensões varia de 100 milímetros para base cimentada, que é igual a 250 de base de brita graduada. Já no revestimento asfáltico, mais base ou subbase, o pavimento é igual ao pavimento semirrígido até a fadiga da camada. Concluindo, termos rígido e flexível classificam o pavimento em termos de comportamento da estrutura, como um todo, frente à ação das cargas rodoviárias. Expressões pavimento asfáltico e pavimento de concreto referem-se apenas ao tipo da camada de rolamento, certo? Então, aqui eu tenho as classificações com as definições e com as observações para cada tipo de pavimento, de concreto, asfáltico, o revestimento rígido, o pavimento flexível, semirrígido, pavimento de blocos, pavimento composto, tá? Então, aqui são as definições de tudo que a gente viu aqui, certo? Então, gente, por hoje era isso. Quais materiais são utilizados na imprimação, na pintura? Normalmente são emulsões que a gente trabalha, tá? São emulsões. Então, é um tipo de material específico para usar para pintura de ligação, RR1C, RR2C, isso aí é emulsão que a gente trabalha para trabalhar tanto na pintura de ligação quanto na imprimação, tá? Não é o mesmo tipo de material que vai no revestimento, são emulsões asfálticas que a gente coloca, tá? Esse material não está no aula ainda, eu tentei postar, mas o aula estava fora do ar, mas vou postar ainda hoje, tá? E vou postar a atividade, tá? E assim que vocês saírem da sala, eu gostaria que todos saíssem rápido. Deixa eu ver se eu consigo parar a gravação aqui. Interromper, deu.